poderíamos dizer que para você viver essa experiência humana de uma maneira plena, existem 3 ingredientes básicos. A gente poderia, se a gente fosse analisar de diversas formas, a gente poderia dizer em 3 ingredientes básicos. O primeiro deles é a intuição. Sem intuição, você não captura este frame da vida e esse único instante que está ocorrendo. E que nele não há expansão nem contração, há simplesmente ele acontecendo. E se há simplesmente ele acontecendo, está de relaxamento profundo. Só que o humano vigora no tempo e espaço. O humano está vigorando. Só que sem essa percepção da intuição, ou seja, sem o frame da realidade, toda a resposta que o sistema vai dar vai estar equivocada se ele não está sustentado na realidade, nesse único instante que está vigorando. Então, para que o humano se dê conta de si, sendo humano plenamente, a intuição é a primeira condição básica da vida. Intuição. A segunda condição nós poderíamos chamar de compromisso. E o que seria o compromisso aqui? Compromisso é a nossa capacidade de manter um hábito, e aí vamos colocar aqui o hábito como sadhana, uma tradução para sadhana. Então, manter uma prática consistente, mas não simplesmente uma prática que você faz em um determinado horário do seu dia, mas esse movimento de viver cada instante nessa condição. Como disse um professor certa vez, eu repito aqui para vocês, chama-se Amandeep Singh, ele disse o seguinte, que não transforme o seu sadhana num hábito, mas transforme cada hábito num sadhana. Tá? Essa é uma perspectiva mais interessante. Então, sadhana aqui como essa nossa capacidade de manter essa consciência vigorando por mais tempo. Então, o compromisso aqui seria a nossa capacidade de manter isso durante um longo período de tempo, porque o humano vigora no tempo e espaço. Tá? Então você precisa ter a condição de manter isto durante esse movimento do tempo e espaço, já que no tempo e espaço nós estamos sobre a lei da dualidade, ou a lei da polaridade. Então intuição para reconhecer a realidade, compromisso para se manter ao longo do tempo nessa condição que a intuição pôde capturar, ou seja, na realidade. Compromisso é a nossa capacidade de se manter na realidade por um longo período de tempo, poderíamos traduzir dessa forma, e calibre, porque ao se manter nessa condição durante um bom período de tempo, você tem um impacto sobre o ambiente onde você está, e isso se chama calibre. Então, intuição para reconhecer aquilo que é, compromisso para se manter nisso que é por um longo período de tempo, quem sabe a eternidade enquanto ela ocorrer, um longo período de tempo. E calibre, que é o impacto nessa permanência do tempo e espaço, o impacto de presença, aí a nossa radiância. E o calibre não pode ser um impacto pequeno, porque a realidade não teria um impacto pequeno no tempo e espaço. O impacto da realidade no tempo e espaço é total, é tão fulminante que te coloca num estado de completude total, de paz, de bem-aventurança, de Ananda, Santokh e diversas outras palavras que a gente poderia utilizar para resumir ou para traduzir o que é esse estado de impacto da realidade na vida. E sendo humano, a nossa, digamos assim, missão como humanos é reconhecer a realidade, seja ela qual for a sua realidade, reconhecimento dessa realidade, a sustentação desse contexto real e, ao sustentar esse contexto real, o impacto que esse contexto real tem no tempo e espaço de dissipar qualquer questão. E isso é uma grande possibilidade que ocorre a partir da intuição. Sem intuição, lá na frente, nós não conseguimos manter essa condição. E isso nos coloca num ambiente muito mais relaxado para não se preocupar com aquilo que vem depois. Porque o impacto por si só já está dando conta disso. E quando essas 3 coisas aí estão ocorrendo, nós poderíamos traduzir que isso é fé, que é uma responsabilidade aqui do número 6. E traria aí uma outra condição, que nós poderíamos dizer também um outro adjetivo para essa condição, poderia ser coragem. Porque nessa condição de impacto, ou seja, você reconhece a realidade, você tem a capacidade de manter isso durante um longo período de tempo. E ao manter isso durante um longo período de tempo, você sabe o impacto que a tua presença tem no mundo, não há nada que possa te abalar. Porque você tem essas 3 ferramentas que te mantêm
sistematicamente dentro da realidade, tanto nessa perspectiva fora do tempo, né, dessa captura ampla da vida, quanto no tempo e espaço, executando esse estímulo que o fora do tempo emana para o tempo e espaço. Então isso poderia ser traduzido como coragem, ou um guerreiro, né? A gente já traduziu o guerreiro aqui de diversas formas dessa maneira, que é alguém que está fora da lei da dualidade, ou como um outro comentário, que o yogi está fora dessa lei da dualidade, porque ele tem a capacidade de reconhecer a realidade, se sustentar durante um longo período de tempo nessa realidade e a partir dessa sustentação ter um impacto profundo na vida. Isso gera uma condição de nada abala, porque você simplesmente se torna a própria realidade. Então, o que abala a realidade? O falso não abala a realidade. É a realidade, é o verdadeiro que abala o falso. Vocês conseguem perceber isso? É o verdadeiro que abala o falso. O falso nunca abala o que é real. Veja, sempre que você está numa condição completa de honestidade com você mesmo, perceba isso na sua vida. Sempre que você está completamente honesto com você, com o coração aberto, ou seja, com essa atitude compassiva, de mesma altura, compaixão, de humildade, de honestidade, de realeza, de graça e de verdade, não há nada para se defender. A compaixão não precisa se defender de nada. Quando que a compaixão precisa ficar se argumentando para ser compassiva? Ela simplesmente é. Quando que a honestidade precisa ficar argumentando para ser honesta? Ela simplesmente é. A realidade é que abala a falsidade. A falsidade não abala a realidade. Se abalou é porque não era real. Tá? Isso é um indício claro para a gente. Sempre que você se sente abalado, abalada, com determinadas situações e contextos, é porque você não estava vigorando neste contexto de realidade. Isso é um indício para você. E é importante você reconhecer esse indício. Não para você se punir moralmente, mas para você entender o seu lugar mesmo, que você estava vigorando no lugar que não era real, e você poder se direcionar para a realidade. A realidade nunca se abala com nada. É o falso que se abala. Então, viver nessa condição de realidade intuitiva, de compromisso, de calibre, te coloca diante da vida como o santo guerreiro que nós temos proposto aqui e que é, digamos assim, função básica, primeiramente, dessa região aqui, desse complexo do número 6 diante da vida. Quando alguém se sustenta nessa condição, com esses 3 elementos básicos, o impacto é muito profundo, capaz de inspirar outras pessoas a se lançarem nessa mesma jornada. E aí cada um na sua jornada, porque cada um está diante do seu contexto, da sua realidade, do seu tempo e espaço, porque está vigorando o tempo e espaço, e precisa encontrar aí esse seu lugar. Por isso que o Yogi Bhajan falava, não importa a vida que você leva, importa a coragem que você traz para ela. E coragem nós poderíamos traduzir como intuição, compromisso e calibre. Importa o que você traz para ela, essas 3 condições. E hoje a prática vai nos colocar nesse lugar de novo, nesse retorno para casa, tá bom?